Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também peço do fundo do coração que vocês ativem todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim, vocês vão estar recebendo o meu conteúdo assim que ele chegar no YouTube, fresquinho, fresquinho. Quero agradecer também a todos vocês, meus amores, que estão sempre comigo, ajudando o canal a crescer e participando aqui, sempre presente nos vídeos, beleza? Beijos para todos. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? Lembrando que essa história é bem longa, mas é muito interessante. História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Só sei que eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. Agora vamos à história, que é Lobisomem ou Anjo da Guarda. Olá! Meu nome é Angélica. Recebi esse nome por causa da minha mãe, pois ela me disse que me deu esse nome para homenagear alguém que um dia fez ela acreditar em anjos. No ano de 1955, meus avós estavam radiantes, pois, após um ano de casados, minha avó e meu avô já realizavam o sonho de ser pais. Minha mãe acabava de nascer e agora vou relatar os fatos do mesmo modo que minha mãe me contou e eu nunca esqueci. Agora é minha mãe relatando, tá, gente? Sou Alice. Nasci em janeiro de 1955. Motivo de grande alegria para meus pais, Angelina e George, que estavam começando a vida em um pequeno sítio que meu avô tinha deixado para minha avó, Angélica, antes de morrer. Como eu disse, o sítio não era grande, bem ao contrário disso, mas era cobiçado por grande parte dos fazendeiros da região, pois bem no centro do sítio havia uma nascente de águas cristalinas e um belo açude que era alimentado por essa nascente. E terras com nascentes eram muito valorizadas na época e naquela região. No sítio também tinha um pequeno cafezal com uns 500 pés de café, que ficava bem próxima à divisa com a fazenda cafeeira do seu Lico, um dos homens mais ricos, poderosos e cruéis daquela região. Isso se ele não fosse o maior de todos os cruéis dali. E esse mesmo vivia querendo comprar o sítio da minha avó. Já havia se passado 3 meses do meu nascimento e minha mãe resolveu que já era hora de voltar a ajudar meu pai nas lavouras de café, pelo menos na parte da manhã, pois estava muito pesado só para o meu pai e para minha avó trabalhar lá. Pois, mesmo nosso cafezal sendo pequeno, os pés de café estavam muito carregados aquele ano. Era um ano próspero. Era umas 5:30 da manhã. Minha mãe me agasalhou muito bem e levou também algumas cobertas e seguiram para o cafezal. Chegando lá, minha mãe olhou bem debaixo de um pé de café para ver se não tinha cobra, escorpião, bichos, né? Limpou bem as folhas e improvisou uma caminha com cobertas para me deixar. E enquanto papai e vovó já estavam trabalhando, ela me amamentou
E assim que adormeci, ela foi ajudá-los na lida, mas sempre de olho em mim. E foi assim durante 2, 3 ou 4 dias. Até que um dia, assim que chegaram no cafezal e estavam se preparando para começar a trabalhar colhendo, encontraram um homem forte e negro, todo crivado de tiros, no meio do cafezal, mortinho, mortinho. Meu pai pediu para minha mãe e minha avó voltarem rapidinho para casa, pois ele iria para a cidade procurar a polícia e avisar o que eles tinham encontrado no meio do café. Enquanto papai seguiu para a cidade, mamãe, vovó e eu, porque eu era bebê, mas também estava lá. Então, estávamos indo para casa, quando mamãe ouviu um barulho perto de uma toceira de bananeiras que ficava a uns 100 metros de nossa casa. Quando foram ver, era uma jovem mulher linda, loira de olhos azuis, estava baleada. Ela estava toda ensanguentada, pois tinha levado 2 tiros nas costas e gemia muito. E logo minha avó Angélica percebeu que ela estava dando à luz a um bebê. Minha mãe correu para dentro de casa, me colocou no meu berço, pegou uma tesoura, água e alguns lençóis e correu para ajudar aquela jovem mulher a ter o seu filho e tentar lhe salvar a vida também. A mulher deu à luz a 2 meninos lindos, mas um deles nasceu morto, pois um dos tiros que a moça levou acertou um dos bebês. Minha mãe e minha avó até tentaram estancar o sangue para salvar a vida da jovem, mas foi em vão. Pouco antes de ela morrer, ela começou a implorar, chorando copiosamente, para minha mãe e minha avó esconder o bebê que tinha sobrevivido, senão o monstro do pai dela mataria aquele bebê também. Minha mãe, no início, ficou com medo de mentir para o seu Lico, que era o pai da jovem, e para as autoridades. Mas minha avó Angélica, de pulso firme, falou para minha mãe que ela não seria humana se abandonasse aquele anjo à própria sorte. Então, graças à minha avó, elas esconderam o bebê. Logo, a polícia chegou e levaram o corpo da moça morta e o bebê também morto. E o seu Lico chorava a morte da filha. Cara falso demais. Mas, o poder e o dinheiro que ele tinha comprava tudo e a todos. Bem, todos menos meus pais e a esposa dele, a dona Gertrudes. Guardem bem esse nome, é importante. Dona Gertrudes, que sofria que nem uma condenada nas mãos daquele monstro que era o marido dela. Depois que todos se foram, a mamãe e a vovó chamaram meu pai para dentro e lhe mostraram o pequenino bebê. E contaram a ele que a filha do seu Lico teve 2, e não um bebê como elas tinham falado para ele e para as autoridades. E que a moça tinha implorado antes de sua morte para não deixar o pai dela saber sobre o outro bebê. Senão, ele o mataria também. Então, como eu tinha nascido em casa e ainda não tinha sido registrada, papai foi para a cidade fazer nossos certidões de nascimento e nos registrou como se fôssemos gêmeos, mesmo eu sendo 3 meses mais velha que meu irmão. Naquele ano, mamãe não pôde mais ajudar meu pai e a vovó nas lavouras de café,
pois ali ela tinha 2 bebês para cuidar e amamentar. Também deram o nome de Ezequiel para o bebê. Conforme os anos foram se passando, eu e Ezequiel crescíamos e éramos muito apegados, muito mesmo. Muito mais que irmãos, éramos amigos inseparáveis. Mesmo meu pai gostando mais do Ezequiel. O seu Lico sempre aparecia lá no sítio querendo comprar o sítio da vovó. Mas ela era irredutível. Ela dizia que toda a vida dela estava ali. Aquele sítio era a vida dela e ela não venderia de jeito nenhum. Quando nós dois, eu e Ezequiel, fizemos 7 anos, ele me disse que uma linda moça de cabelos amarelos e olhos azuis e um menino moreninho cor de canela e de olhos azuis, igualzinho a ele, disse a ele que a vovó iria logo embora com eles. Mas não era pra gente ficar triste, pois como eles, a vovó também sempre estariam ali com a gente. Falei para ele parar de besteira, pois aquilo era imaginação dele. Ele disse que não era não e ficou muito irritado e saiu andando, pisando duro. Pouco mais de um mês se passou e a vovó pegou uma pneumonia e não demorou muito, ela nos chamou, toda a família, para se despedir. Disse que o vovô e mais 2 pessoas já estavam esperando por ela para ir embora. Ezequiel, com os olhinhos baixos, perguntou a ela se as outras 2 pessoas eram uma moça bonita de cabelo amarelo e olhos azuis igual ao dele e um menininho igual ele. Minha avó sentiu com a cabeça e lágrimas rolaram de seus olhos. Minha mãe arregalou os olhos, nos pegou pelas mãos e nos tirou do quarto. E depois ficaram conversando, papai e ela escondido. E naquela mesma noite, minha avó, Angélica, faleceu. Foram dias de muita tristeza, mas com o tempo a dor foi amenizando e as coisas foram voltando ao normal. 8 anos se passaram e eu e Ezequiel já estávamos com 15 anos. E Ezequiel começou com aquelas conversas de novo. Começou a me falar que sempre via nossa avó, a moça bonita e o moço igual a ele. E mais, que o moço igual a ele tinha vez que virava um lindo lobo negro de olhos azuis. Eu sorria, dizia que ele era muito maluquinho, mas a mamãe às vezes chorava e o papai ficava bravo com ele, pois tinha muito medo desse tipo de coisas que não eram normais. Um dia, eu e meu irmão saímos para pescar no açude e Ezequiel disse que ia entrar no meio do brejo para pegar maracujá para a gente comer. Também algumas minhocas para isca, pois a nossa estava acabando. E eu fiquei pescando ali sozinha. Era seguro. Nós íamos lá desde pequenos, mas aquele dia não seria seguro. Assim que meu irmão Ezequiel entrou no brejo, chegou no açude um rapaz bem mais velho que a gente, um rapaz com mais de 25 anos. E nós o conhecíamos muito bem. Era o Rui, filho do seu Lico, tão cruel e arrogante quanto o pai. Diziam que até na mãe dele ele batia. O infeliz achou que eu estava sozinha. Desceu do cavalo e veio com gracinha para o meu lado, querendo que eu o beijasse. Eu recusei e ele me perguntou quem eu pensava que eu era para rejeitá-lo, sendo que ele era muito melhor que eu. Furioso, ele me jogou no chão e veio para cima de mim.
Mas antes que ele conseguisse alguma coisa, Ezequiel apareceu e juntou ele pelo colarinho e deu tantos socos e chutes nele que o deixou todo arrebentado. O maldito montou em seu cavalo e saiu jurando vingança. Meu irmão me abraçou, pois eu não conseguia parar de chorar. Quando me acalmei, ele me levou para casa. Aquele maldito, apesar de ser mais de 10 anos mais velho, não conseguiu nem dar um soco no meu irmão. Assim que chegamos em casa, contamos tudo para os nossos pais. Meu pai disse que estava muito orgulhoso do Ezequiel, pois ele tinha defendido a minha honra como um verdadeiro homem, apesar de ser apenas um menino. Não demorou muito, seu Lico apareceu lá em casa, exigindo que meu pai lhe vendesse o sítio, pois o que tinha acontecido ali naquele lugar era a gota d'água, pois ele não queria ter como vizinhos gente como nós. E se não fôssemos embora do sítio aquela mesma noite, iríamos se arrepender. Papai até pensou em aceitar a proposta para evitar confusão, mas Ezequiel empinou o peito todo altivo e disse: "Os incomodados é que se mudem, não vamos vender o sítio do meu avô." Então seu Lico nem esperou para ver se o papai tinha mais alguma coisa para falar. Ele e o filho maldito dele saíram jurando vingança. Papai ficou muito preocupado, mas Ezequiel, com aquele jeito dele, sapeca, começou a abraçar e beijar o papai para acalmá-lo. E o papai começou a implicar com o grude exagerado dele, pois bronco como era, o papai não gostava dessa agarração, beijação, né? Entramos para dentro, até rindo daquela situação, né? De Ezequiel perturbando o papai. Naquela noite, papai achou melhor trancarmos bem as portas e as janelas, pois aquele seu Lico era um maldito, perigoso e traiçoeiro. Estávamos jantando, eram umas 7h30 da noite, quando ouvimos barulhos de cavalos se aproximando. Olhamos pelas frestas da madeira. Era o seu Lico, o filho e mais 4 capangas. Chegaram lá gritando que aquela noite o seu Lico teria o sítio do meu pai de graça e ainda se vingaria do meu irmão Ezequiel e de mim por ter causado toda a confusão. Meu pai não queria abrir a porta, mas os malditos jogaram gasolina na casa e ameaçaram nos queimar vivo lá dentro se meu pai não saísse. Assim que papai abriu a porta, ele queria conversar, tentar resolver, mas tomou um tiro no peito, caindo para trás. Eu e a mamãe começamos a chorar. Uma mistura de dor e medo, desespero, tomou conta de nós. Os malditos riam como se estivessem contando piadas lá fora. Ezequiel começou a gritar, olhar para o papai e chorar. Ele era muito amoroso, demais até. E desde que aprendeu a andar, era um grude com o papai. Ele começou a rasgar suas roupas e a grunhir como um animal selvagem e saiu correndo. Deu um salto de mais de 2 metros, caindo em cima do cavalo, que estava o atirador, que acertou o papai e arrancou a cabeça do homem com as próprias mãos, que já tinha unhas enormes. Quando eu olhei pelas frestas das madeiras assim da casa, vi meu irmão correndo nas 4 patas, urrando como bicho, seu corpo se modificando, enquanto ele, tomado por uma fúria inexplicável que eu nunca vi meu irmão, e uma agilidade sobre-humana, mesmo tomando vários tiros,
ele continuava a matança. Ele matou, esquartejando com garras e dentes afiados do ser humanoide que estava mudando de forma. 4 capangas. Também atacou o Rui, o maldito filho do seu Lico. Quando ele saltou para cima do seu Lico, ele já era um enorme lobo negro de olhos azuis brilhantes. Ele despedaçou aquele homem com muita facilidade, mas tomou muitos tiros também. Eu, quando vi aquele enorme lobo choramingando, cambaleando e quase caindo no chão, se esvaindo em sangue, saí correndo da casa. Eu queria ajudar meu irmão, mas não vi que Rui ainda estava vivo e mirando com sua arma para mim. Quando ele atirou, só vi uma mancha negra na minha frente, levando o tiro que era para mim. Quando olhei para o chão, vi meu irmão morrendo, ainda em forma de lobo. Vi lágrimas escorrendo dos seus lindos olhos azuis, enquanto ele morria, ali, na minha frente. Ergui a cabeça e vi Dona Gertrudes. Ela estava chegando, logo ela se abaixou, tampou a boca e o nariz do Rui, para que ele acabasse de morrer. Eu e a mamãe ficamos abismadas, vendo ela acabar de matar o próprio filho. Assim que Rui morreu, aquela senhora correu ao lado do meu irmão, que já estava na forma humana e morto. Ela chorou copiosamente junto com a mamãe e comigo a morte de Ezequiel. Depois ouvimos barulho. Era o papai. Ele ainda estava vivo, não sabíamos como. Quando as autoridades chegaram, mamãe e Dona Gertrudes disseram que um animal selvagem tinha atacado a casa. Na verdade, uma onça, e o marido e o filho dela tinham sido mortos por aquele animal, assim como os outros peões. Mas no meio da confusão, enquanto eles tentavam atirar no bicho, acertaram o papai e o Ezequiel no meio da confusão. Eu queria falar a verdade, mas a mamãe não deixou. Aí depois ela me explicou o porquê. Dona Gertrudes, então, começou a contar para mim tudo o que tinha acontecido. Dona Gertrudes veio tentar impedir uma tragédia, mas quando estava chegando, ouviu o tiroteio e viu que era tarde demais. Mas quando, escondida no meio do mato, viu Ezequiel virar bicho, logo ela deduziu que ele era seu neto, pois dias antes de morrer, sua filha grávida lhe contou que o pai de seus filhos era um peão negro que trabalhava na fazenda. Mas ela o amava, mas não contaria para o pai por medo dele fazer algum mal, pois o pai era muito racista. Mas o Lico, ouviu toda a história. Então ele deu 2 tiros nas costas da filha, pois, segundo ele não queria ter netos negros. E quando o namorado dela ouviu os tiros, num momento de dor e desespero, virou um enorme lobo negro e matou vários peões da fazenda. Mas os peões eram muitos e estavam armados e acabaram crivando o corpo do homem de balas, matando-o e jogando o corpo dele no cafezal de vocês. Enquanto minha filha, mesmo baleada e grávida, conseguiu fugir e desapareceu. E o resto da história, sua mãe lhe conta. Então, o resto da história é que está no começo do relato, quando acharam a mulher baleada. Então, enfim. Naquele dia, descobri que Ezequiel não era meu irmão de sangue. Um pedaço de mim morreu com ele aquele dia. Papai milagrosamente conseguiu se salvar,
Bem, apenas o corpo, pois a alma dele também se foi aquele dia, pois ele nunca mais foi o mesmo homem. Sempre víamos ele chorando pelos cantos da casa, sem vontade de viver. Depois de algum tempo, Dona Gertrudes morreu e ela me deixou a fazenda e todo o seu dinheiro de herança, pois ela não tinha mais herdeiros. Eu logo me casei e vim morar na cidade. Não consegui viver lá, pois tudo ali me lembrava meu irmão Ezequiel e toda a minha vida foi ao lado dele. Quando engravidei e descobri que meu bebê era uma menina, resolvi dar o nome de Angélica, como minha avó, pois ela ajudou a trazer Ezequiel, meu irmão, ao mundo. E com ele aprendi que anjos existem, pois ele foi um anjo em minha vida e jamais, jamais vou esquecê-lo. Agora sou eu, Angélica, falando, Angel. Angel, sempre vejo minha mãe chorando pelos cantos da casa de saudade do meu falecido tio que eu nunca conheci, meu tio Ezequiel, o lobo. Então, resolvi lhe mandar o relato. Quem sabe ela, ouvindo a história dela, mesmo com nomes diferentes, eu consiga colocar um sorriso no rosto dela de novo. Beijos, Angel. Me mantenha no anonimato. Caraca, meus aterrorizados, estou com os olhos cheios de lágrimas. Esse relato, história ou conto mexeu muito comigo. Deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom, galera? Bom, vou aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que me ajudam a divulgar o meu trabalho. Também quero deixar aqui o e-mail do canal para que você que viveu uma experiência com o sobrenatural ou ouviu uma história de alguém que tenha vivido, ou até mesmo você, que cria aquele conto que nos faz chorar, viajar, viver a história, manda lá para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com, tudo com letrinhas minúsculas, mas o e-mail também estará anexado no primeiro comentário do vídeo, tá, galera? Também peço para vocês dar uma olhadinha lá na página do canal no Facebook, a página Angel Black Contos de Terror. Também vou avisar a vocês que logo logo teremos live para conversarmos. Faz lobinho! Delícia falar com vocês. E também logo logo começa o projeto novo, Lendo com Angel Black. Tá bom? Falarei mais sobre o projeto na próxima live. Peço para vocês compartilhar o vídeo, assim vocês vão estar ajudando muito o canal. E vocês são fera, eu sei que vocês são capazes disso. Também peço o like de vocês, pois o like de vocês é o poder que fortifica o canal, tá bom, galera? E obrigada, obrigada, obrigada por vocês existirem, meus aterrorizados, pois vocês são a minha Excalibur, minha espada do poder. É pra vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho, eu não me canso de falar isso. Amo vocês todos, todos, todos. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Já disse e repito, amo vocês todos.